Fala galera, tudo bem com você? Hoje vamos começar a falar sobre avivamento. Uau, esse é o tema que estamos trabalhando no podcast F5 dessa vez. Eu estou aqui com um convidado muito importante, eu estou muito emocionado aqui com a vida do Eliezer. Tudo bem, Eliezer? Tudo bem, Will? Tudo bem, galera? Muito obrigado aí pelo convite e com certeza estou me sentindo muito privilegiado de estar aqui com você e com essa galera. Legal demais. Olha, Eliezer, eu penso numa coisa, eu penso que Deus está nos levando para o momento de viver avivamento, onde Deus derramará Amém. seu espírito de maneira intensa no nosso meio, Com certeza. intensa no Brasil, Cascavel, região. Eu acredito nisso. Como é que está o seu coração em relação a isso? E já responde para nós aí, o que é avivamento, Eliezer? Uau! É um tema assim que queima no nosso coração, né? Avivamento, a gente costuma dizer que o avivamento genuíno é algo que é sustentável. Então, o avivamento, ele vai ter basicamente algumas características, William. O avivamento, ele começa com um grande despertar da Igreja de Jesus e juntamente com esse grande despertar vem uma grande liberação, vem um grande derramar do Espírito de Deus e começa a haver muitos sinais, muitas curas, como aconteceu em Atos 2, como aconteceu com Wesley no grande despertar, como aconteceu também em País de Gales, como aconteceu também em Rua Azusa, muitos sinais, muitas curas, os dons começam a fluir, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom da fé. Outra característica do avivamento também, com certeza, é uma grande onda de salvação. Então, o avivamento ele é genuíno, sustentável, há muitos sinais, há uma grande onda de salvação. Muitas pessoas indo para Jesus, muitas pessoas querendo Deus. Porque toda unção a gente entende que é liberado por um propósito. Legal. É Marcos 16, o ID acontecendo. E logo depois disso também vem uma reforma social. Porque nós acreditamos que um avivamento, quando ele é genuíno, ele vem e realmente ele restaura toda a nossa sociedade. Eu citei ali alguns exemplos, né, como o País de Gales, por exemplo, que veio uma grande reforma social. Então seria despertamento, reforma e transformação, é isso? Isso, basicamente seria isso. Então seria um grande movimento de Deus. Eu gosto muito, Eliezer, chamar de Z, né? Aqui, estamos entre amigos, né? Existe uma definição do Mike Bickle que é assim: avivamento é uma estação em Deus onde o céu invade a terra. Eu acho muito legal essa definição. Avivamento é uma estação em Deus onde o céu invade a terra. E o céu invadindo a terra vai gerar despertamento, reforma e depois transformação. É isso que você está dizendo? Isso mesmo, é o reino de Deus aqui na terra, o reino de justiça, de paz e alegria. Uau. E também uma característica que é muito importante, né? Junto com esse derramar do Espírito, o Espírito Santo nos enche com um grande amor pelo perdido, um grande amor pela nossa cidade. E uma das características, com certeza, é a igreja se movendo em amor, William. Diz que nada mais sobrenatural que o amor, é isso? É, isso que nós gostamos de dizer, isso que nós acreditamos e caminhamos, né? Então quer dizer que não é só dons, curas, sinais, a maior característica seria essa, o amor, seria o amor. A igreja caminhando em amor, os filhos de Deus entendendo que são filhos e caminhando sobre essa revelação e caminhando em amor. Cara, só de falar de avivamento, eu quero viver isso, cara. Entrar nesse lugar. Já dá um arrepio, né? Uau. Que legal. Existe várias pessoas que passou na história marcando a sua geração, marcando o seu tempo. Eu gostaria assim de perguntar pra você, me cite aí 2 pessoas que você acredita que é uma referência pra você, que te inspira. Você tem alguém assim, aliás, eu tenho várias pessoas, né? Eu sou meio suspeito porque eu amo falar sobre avivamento, mas existe algumas pessoas assim que você gosta muito, que você queira comentar, homens que na sua geração fizeram a diferença, que viveram, foram protagonistas também de avivamento? E seria heróis da fé, né? Homens que fizeram essa diferença, né? Um pouco mais antigo, um pouco mais atuais. Vamos pros antigão, né? Vamos trabalhar, não tão antigo, né? Mas inclusive, nós estamos no mês de outubro, é o mês da reforma. Se eu não me engano, é o mês que é comemorado da reforma protestante.
vamos falar sobre, vamos fazer um podcast falando de Lutero, mas o que você manda aí? Fala pra mim. Quem que você acha homem que inspira você? Amém. Então, assim, como a gente comentou, né? No começo a gente falou ali sobre o País de Gales, sobre o Azusa. Podemos falar então sobre esses caras? O que você acha? Vamos lá, cara. Vamos lá então. País de Gales. Essa não é fácil, não é fraco não, né? País de Gales. Inclusive tem um livro, né? Avivamento País de Gales. Uhum. E também tem um livro, acho que Avivamento da Rua Azusa. Né? Com certeza. História de avivamentos, né? Tem um livro que eu queria até, né, recomendar, já que a gente tá falando sobre isso. Chama Avivamento Sustentável, do pastor Eduardo Nunes. Eu tenho esse livro. Começa a emprestar aí pra galera aqui. Muito massa o livro. Você leu? Você gostou? Muito bom mesmo. Então já vamos deixar essa indicação de livros, né? Pra quem de repente tá nos acompanhando aí no podcast, galera que tá assistindo. Legal demais. Muito bom o livro. Com certeza. Vamos começar então com o País de Gales? Vamos lá, let's go. Então, essa história ali, o avivamento, ele explodiu ali. O homem que foi usado como instrumento de Deus foi um avivalista chamado Evan Roberts, lá em País de Gales. Uau. Só que a história começa um pouco antes ali, quando o avivamento explodiu quando ele tinha mais ou menos 26 anos. Nossa, era um jovem de 26 anos, cara. Então imagina, é quase a nossa idade. Tem um pessoal aqui que já passei, né? Mas é pouquinho, passou uns 2 anos, né, Will? Bem pouca coisa. Tem uma galera aqui que tá nos ajudando a fazer o podcast, jovem como essa galera, jovem da mesma idade como você que tá aí assistindo. Então, um jovem sendo usado por Deus para transformar, para redimir toda uma nação. Só que é muito interessante quando a gente começa a estudar essas histórias de avivamento, que a gente às vezes não comenta, mas sempre tem um precursor, alguém que inspira esses jovens. E na história de Evan Roberts, quem inspirou ele foi um pastor. Quando ele era bem novo, ali, um adolescente, ele entra no escritório do pastor dele, um homem cheio de Deus. Ele vê uma cena muito curiosa. Mesmo esse homem de Deus sendo um grande homem de Deus, ele vê o pastor dele ali orando a Deus, pedindo ainda mais do amor do Pai, pedindo para o Espírito Santo vir colocar um coração sensível. E ele vê essa cena do pastor dele e algo muda dentro dele. Então começa aí o avivamento dele. Despertamento no coração dele. Algo começa a despertar ali mais ou menos quando ele tinha uns 13, 14 anos. Legal. E ali começa a história dele de amor por Jesus. Então a gente começa a perceber também, Will, como é importante, né, a gente ter trabalhos com criança, com adolescentes. Verdade. Pode ser que o próximo avivalista, né, esteja num dos adolescentes que nós estamos cuidando. Aí você que é líder adolescente aí, ó, aproveita, gera esse ambiente de busca do Senhor com os adolescentes, com os jovens, porque os próximos Billy Grahams podem estar por aí, né? Com certeza, os próximos avivalistas, as próximas pessoas que vão revolucionar, vão restaurar o nosso país, talvez seja uma das crianças que nós estamos cuidando, né, mentoreando. Uau! Então ele começa essa história. E avançando um pouco ali na história do Evans, quando ele estava ali num seminário, ele estava estudando mais, ele fica poucos dias nesse seminário, então o Espírito Santo visita ele, e através de um sonho também, e faz com que ele sinta vontade de voltar para sua cidade e fazer uma reunião de oração. Então ele fica poucos dias, né? Ele queria ali estudar mais e tal, seguir a carreira ministerial. Porém, o Espírito Santo, naquele determinado momento, pede para ele voltar para a cidade dele, fazer uma reunião de oração. Então, ele jovem ali, começa a chamar outros jovens para fazer essa reunião de oração. E eles começam a clamar realmente pelo derramar do Espírito Santo. Eles começam a clamar por mais do amor de Deus. Então eles fazem aquela primeira reunião de oração, não com tantos jovens, mas foi tão incrível a presença de Deus que eles remarcam para outro dia e cada dia vai aumentando. Que legal. Mas uma reunião de oração. Começou com só a galera se reunindo para orar. Assim, né? Sempre assim. Há quem fale que quando o povo de Deus se reúne para orar, começa um motim contra o inferno. Exatamente. E foi assim, uma simples reunião de oração gerou uma das maiores reformas que nos influenciam até hoje.
né, William? Então começou essa reunião de oração e começou a crescer cada vez mais. E dentro desse crescimento houve as características que nós falamos, né? Um grande despertar. As pessoas começaram a ser curadas, as pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo. E isso gerou uma onda de salvação. Em apenas 6 meses, William, mais de 100 mil pessoas... 6 meses, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas vieram para Jesus. Cara, então isso transformou o País de Gales. É muito engraçado, né? Que os bares começaram a fechar e a galera começou a procurar Jesus. Caraca, hein? E os botequim tudo fechou. Quebrou tudo, os Quebrou cara. tudo. E assim, se você pesquisar bem naquela época, em 1904, era muito ruim os índices de País de Gales. Muita violência, todo tipo de coisa ruim acontecia naquele país, mas com essa... Eu li alguma coisa que até não produzia nem alimentos, né? Era tudo, até a terra era ruim. Não produzia, é isso? Isso mesmo. E explodiu algo lá que realmente, outra característica do avivamento é a transformação social. A realidade, aquela sociedade foi completamente transformada. E algo muito interessante que a mensagem que Kevin Roberts ele trazia era basicamente algo muito simples. Ele falava sobre arrependimento, que as pessoas deveriam se arrepender e voltar para Jesus. Ele falava sobre obediência radical. Ele falava que os filhos de Deus tinham que amar o Pai e demonstrar isso através do seu dia a dia, através das suas ações. Obediência radical. Uau. E ele falava sobre declarar Jesus publicamente, falar sobre Jesus publicamente. Então, com essas, basicamente, coisa bem simples, né? Com esses 3 pontos, ele levava a palavra dele, focando nisso. Arrependimento, amor e declaração. E isso transformou o País de Gales. E algo que foi muito interessante é que isso aconteceu em 1904, porém o que aconteceu em País de Gales foi para várias nações. Certo, uau. Isso até atravessou o oceano. Em 1905, apenas um ano depois desse grande avivamento ali em País de Gales, começou outro nos Estados Unidos, em Los Angeles, com um homem que é o seu xará, por sinal, um homem chamado William Seymour. Esse avivamento da Rua Azusa, rapaz, dá o que falar, hein? Porque diz que foi algo tremendo, né? Algo tremendo. Tem uma pesquisa, William, que diz assim, que de cerca de 660 milhões de igrejas protestantes, mais ou menos 600 milhões descendem... 650 milhões de igrejas, 600 milhões, mais ou menos, teve influência da Rua Azusa. Pra você ter uma noção de tão grande. Galera, olha esse número, velho. Olha esse número. O que um avivamento pode fazer? Uau, se acontecer então nos nossos dias com todo esse vucu-vucu de redes sociais, alcança as nações rapidinho, porque isso aconteceu em 905? 1905. Caraca, meu. Explodiu. Que é bom de matemática. Vamos lá. 116 anos? Sei. Alguém pega a calculadora aí e só me confirma pra gente. 90, 2005, 100, 2021. Por aí. Uau. E só para título de exemplo, por exemplo, uma das igrejas que saiu, né, de Rua 116, né? Obrigado. 116 anos, os caras estavam reunidos lá em Los Angeles. Uma das igrejas que saiu é uma igreja que a gente conhece bastante. Por exemplo, a Assembleia de Deus foi uma das igrejas ali que saiu a partir de Rua Azusa. Inclusive, eu estava vendo sobre isso, Zé. Desse movimento, do avivamento da Rua Azusa, esses 2 homens saíram dessa cidade. Deus mostrou o país e a cidade. Eles vieram para o Brasil. E no Brasil começou um grande movimento pentecostal que varreu o Brasil inteiro em poucos anos. Então, assim... Imagina, o que é legal você estar num lugar de avivamento, né? Esses caras foram despertados em outra nação, Deus mostrou a cidade e eles foram procurar Pará, o nome Pará, que estava na Rua Azusa. Deus falou a cidade Pará, eles foram procurar, acharam que no Brasil tinha uma cidade com esse nome. Eles atravessaram o oceano, chegaram no Brasil, numa igreja batista, e Deus visitou eles com avivamento. E a partir daí, tocou-se o Brasil inteiro. Quem que é? Cadê os peteca? Cadê o povo do manto? São frutos
do avivamento da Rua Azul. E engraçado estar falando que em um ano depois, né? País de Gales, um avivamento, Estados Unidos. O que aconteceu em País de Gales foi tão incrível que foi para todas as nações. E algo muito interessante que você falou, Will, sobre as redes sociais, né? Que a gente tem que aprender a entender que realmente, para que a gente alcance mais pessoas, o que vai nos ajudar também nesse avivamento que nós buscamos na nossa geração é entender a importância das redes sociais, né? As redes sociais muitas vezes estão do jeito que estão, porque nós que somos cristãos, a gente não se posiciona. Essa transformação de avivamento tem que tocar a esfera social, incluindo as redes sociais aí. E a gente tem que usar as redes sociais a nosso favor, né? Então, por exemplo, você, né, que está ouvindo esse podcast, compartilha, pelo amor de Deus. Compartilha aí que a gente precisa alcançar também essa esfera de influência, né? Zé, falando sobre William Seymour na Rua Azusa, alguma coisa assim que marca você, que chama a sua atenção nesse avivamento lá em... Foi algumas coisas que eu queria comentar, né, sobre Will Seymour, é que também teve um precursor na vida dele, né? Ah, legal. Sempre tem um precursor. Teve um pastor que ele se inspirava muito, agora me fugiu o nome, mas se eu não me engano é Parham, alguma coisa assim, que influenciou ele. Então assim, ele era um cara, né, sedento por Jesus, é um cara que começou a orar várias horas por dia. Dizem que era de 5 a 7 horas por dia. 5 a 7 horas por dia. Que ele se dedicava. É o tempo que você fica no Netflix, né? Que a galera fica às vezes jogando. É o tempo que você fica naquela série lá, o cara tava orando, né? Assistindo ou jogando. Aí, ó. O tempo que o cara passava buscando a Deus. Então ele orava pedindo um avivamento, ele orava pedindo um derramar do Espírito Santo, ele derramava pedindo essa porção do amor do Pai revelado no coração dele. Então ele decide fazer o quê? Uma reunião de oração. Ei, meu Deus do céu, não dá bom esse negócio. A princípio não foi, né, na Rua Azusa, foi numa rua chamada Rua Boni. Então eles começam aquela reunião de oração. E algo muito interessante, que a mulher que ele no futuro, né, depois desse avivamento, ele vai e casa. Dá até casamento, avivamento. Dá até casamento. Então, pesado, ó a dica aí. Então, essa mulher, a Jenny Moore, que ele casa futuramente ali, também estava nessa reunião de oração. E foi essa mulher orando ali que faz com que ele seja batizado em línguas, né? Com esse dom, né? Com esse presente do Espírito Santo. Então, a partir dessa reunião de oração, dessa mulher que futuramente ele vai casar, dá uma ferramenta tão incrível que é a oração. Na reunião de oração, ela impôs as mãos sobre ele, recebeu o Espírito Santo, e a partir daí... E assim, Will, eu comentei sobre isso de uma maneira bem intencional, sabe por quê? Porque assim, a nossa juventude, né, nossos jovens, é a galera que quer namorar. Porém, todavia, muitas vezes isso é algo muito delicado, né? Porque eu percebo assim, a maior dificuldade da galera, dos meninos que eu caminho, dos meninos que eu discipulo, muitas vezes é o coração, sabe? Essa vontade de querer se relacionar. E usando a vida desse cara... E usando a vida desse cara como exemplo, o cara se dedicava exclusivamente a conhecer a Deus e fazer ele conhecido. E por focar e caminhar nesse caminho, quando ele estava caminhando nesse caminho, uma pessoa que também estava caminhando nesse caminho se encontra e essa pessoa edifica a outra e os dois juntos caminham para Jesus. Uau! Então, pesada e moças também que estão assistindo, né? A dica aí, de ouro. Você quer um relacionamento top, foca em caminhar com Jesus, foca em trazer o reino dele aqui para a terra, que nesse caminho você vai encontrar alguém tão sedento quanto você, no qual um vai ajudar o outro a alcançar os propósitos de Deus. Uau. Ô Zé, eu li esses dias que eles oraram tanto na Rua Azul que até caiu o teto no lugar lá, é verdade? É verdade. Eles se reuniram nessa rua Boni, ali numa casa pequena. Então eles começam uma reunião de oração. Os historiadores ali, o pessoal que estudou esse avivamento, dizem que durante 3 dias houve oração naquele lugar. E a cada dia aumentando o número de pessoas. Tanto é que não cabia mais naquela casa, as pessoas ficavam para fora. Ali havia muitas curas, muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo. Uau. E essa galera começa a orar tanto, mais tanto, que aquele barraquinho lá
nessa Não rua aguentou a Bonner, pressão. não aguentou a pressão e veio abaixo. Então, porque caiu lá o barraquinho, porque a rua, eles fechavam a rua de tantas pessoas, eles começaram a buscar um lugar novo para. Aí foi pra Rua Azusa? Aí encontraram um barracão ali abandonado, um negócio assim bem precário nessa Rua Azusa. Então, assim, de uma forma bem simples ali, o púlpito do pessoal eram uns caixotes de madeira e assim, um negócio bem precário. O banco que a galera sentava, assim, aqueles bancos de madeira. A gente percebe aí como um berço de simplicidade pode compor uma biografia de ouro, né? Uma biografia relevante. E saiu, no caso, pesquisa no jornal, né? O jornal foi lá ver o que estava acontecendo. Sim. Eu fiquei sabendo também, ali em algum lugar, que as pessoas na rua não caíam, né? As pessoas vinham na calçada, pá, passavam ali perto, né? Às vezes curioso, mas nossa, por que tantas O pessoas... que tá acontecendo aqui dentro da pessoa? Uma reunião de oração, só que tá acontecendo, de repente cai na calçada, cara. Também as Cheio do Espírito Santo. pessoas às vezes com alguma enfermidade, só de passar ali perto eram curadas. Uau. Tão grande foi o derramar do Espírito Santo naquele lugar. Fechando aqui esse momento, Zé, qual conselho você dá aí pra galera que quer viver? Eu quero viver isso. Qual conselho você dá Amém. pra nós aí, pra nós entrar nessa... O conselho que eu dou, Will, é a gente se enganjar em realmente conhecer mais a Jesus, passar tempo com esse Deus maravilhoso e começar, assim como a gente citou, né, esses grandes homens de Deus, a gente se enganjar em orar, pedindo o Espírito Santo em E nós. é engraçado que eram homens que não tava... que eram status, eles só queriam Deus. Só queriam Deus. E assim, a gente... Totalmente desconhecidos. Exatamente. E hoje, apesar de eles terem nascido de um berço de simplicidade, eles têm uma biografia de ouro, uma biografia relevante hoje que a gente comenta em muitos lugares, porque eles entenderam quão é importante ser cheio do Espírito Santo, ser cheio desse amor e buscar trazer esse reino de Deus para a terra. Legal. O reino de Deus tomado da força, né? Por esforço. Tomar da força. E assim, o conselho que eu dou, Will, é a gente se enganjar nisso e se enganjar em buscar um avivamento pessoal. Legal. Uma vez eu ouvi uma frase que me fez muito bem, que me fez pensar, que era mais ou menos assim: avivamento é o quanto Deus tem de nós. E nós citamos a história desses rapazes, que Deus tinha tudo deles. Então, se a gente quiser realmente viver isso, nós precisamos precisamos dar para Deus tudo que nós temos. Nós precisamos deixar Deus ter tudo de nós, para que nós venhamos novamente viver e ver todas essas histórias acontecendo nos nossos dias. Legal. Zé, muito obrigado. Deus abençoe você. Muito legal poder conversar com você sobre isso, esse tema tão relevante. Você que tá aí, curta, compartilhe, comente. Tamo junto. Uau! Will, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Muito bom que estar com vocês, com toda essa galera incrível. A equipe aqui tá incrível. A equipe tá demais. E eu espero que quem estiver assistindo aí futuramente seja muito abençoada também e sinta-se encorajada realmente a viver isso, sabe? Se enganjar em trazer o reino de Deus aqui para sua cidade, né? Aqui no nosso caso, Cascavel. Aqui no F5 nós estamos engajados nisso, né? Nós Com queremos certeza. viver isso e vamos buscar isso do Senhor. Com certeza. Obrigado, Will, pela oportunidade. Valeu, galera. Valeu, galera. Brigadão.